ao nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui esta noite. Eu me sinto honrado por este convite. Desde já eu quero externar os meus sentimentos de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque se estamos aqui esta noite na Sua presença, é porque estamos presos a um fio chamado fio de misericórdia que sustenta as nossas vidas. Amém? Você está feliz por estar na presença do Senhor? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Eu senti uma unção muito grande quando eu adentrei neste lugar. Eu me recordei que quando eu saí da minha casa, eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero apenas ir ministrar a Tua palavra, mas eu quero ouvir a Tua voz. E o interessante é que quando eu estava ali ajoelhado orando, eu não apenas ouvi a voz dele, como senti ele bem de perto aqui esta noite. Ele está no meio aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também, irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Deus me deu uma mensagem muito poderosa, simples, porém rica aqui esta noite. E eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira, da mesma forma aqui esta noite. Aleluia. Na medida que você abrir a sua Bíblia, eu também quero agradecer pela vida do pastor dessa igreja, a qual eu sempre ouvi falar muito bem, ao corpo de obreiro dessa igreja, ao nosso irmão Luiz, presbítero Luiz, que nos convidou por intermédio da irmã Ivani, e eu estou muito feliz. Eu olhei para o irmão Luiz ali na entrada, eu acho que ele esperava um homem bem maior do que eu. Chegou um menininho, né, pastor, com a Bíblia na mão, mas o menininho tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo identifica, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou ali, irmão, na Assembleia de Deus da Missão, sou cooperador, e nós estamos fazendo a obra do Senhor. Eu também quero apresentar a pessoa que me acompanha, que é a minha digníssima esposa, a mulher mais linda deste mundo, depois da minha mãe e da minha sogra também. Se não fosse a minha sogra, ela vendia. Irmãos, eu não sei porque tanta gente faz piada de sogra. Sogra é uma benção na nossa vida, né? Se a sua está dando probleminha, a hora que ela melhora. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, na minha igreja existem vários amigos que já pregaram aqui, eles falam muito bem de vocês. Falam muito bem da estética da igreja, eu achei isso muito bonito. Mas não apenas a estética, mas o conteúdo aqui dentro, eu creio que é bem mais excelente. E a irmã Ivani, o Bejailson, Matias também, que eu creio que os irmãos conhecem, já pregou aqui. E todo mundo que vem aqui fica apaixonado, pastor. E sai distribuindo lá, falando que a igreja é uma bênção, que ficou balançado para vir para cá. E engraçado que todo mundo vinha aqui, mas eu não vinha. Aí eu falei o quê? Eu comecei a colocar o meu joelho no chão e orar e falar: Senhor, eu quero. Eu estou aqui essa noite, mas saiba você que é debaixo de oração, viu? Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele não trabalha por acaso, Ele marca encontro. E Ele marcou encontro com a tua vida aqui esta noite. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Uma mensagem simples, eu tenho certeza que você conhece. Lucas capítulo de número 8 e o versículo de número 40 diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostando-lhe aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. Versículo de número 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre.
Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Amém, queridos? Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, estamos diante de uma história. Eu sou um jovem que ama as histórias da Bíblia, e dentro de cada história que há aqui dentro eu me identifico. Deus fala muito comigo. Eu amo aquelas pessoas que têm a graça de Deus para pregar, falando versículo por versículo, mas eu gosto de pregar dentro das histórias que traz-nos um ensinamento muito grande. E o texto que lemos aqui fala a história de um homem chamado Jairo. Jairo, ele era um homem respeitado. A Bíblia diz que ele era o príncipe, o chefe da sinagoga. E como que era uma sinagoga naquela época? Eu estava estudando dentro da mensagem a qual o Senhor tinha me dado. E eu comecei a ver que a sinagoga ela era muito parecida com esta igreja. Existia um lugar onde ficavam os príncipes, que eram o altar, onde ficava o chefe da sinagoga, e posteriormente o povo à sua frente. Mas no meio havia uma arca, aonde ficava o livro da lei. E Jairo, ele era este homem a qual ficava em cima, juntamente com os príncipes. Ele era um chefe. Quando eu olho a vida de Jairo, eu olho e vejo um homem respeitado, eu vejo um homem cheio de autoridade, eu vejo um homem a qual, quando ele passava na rua, as pessoas podiam falar, assim como falava com Eliseu: ali vai o santo homem de Deus. Eu tenho certeza que Jairo, ele era espelho para muita gente. Eu tenho certeza que as pessoas olhavam para Jairo e diziam: eu gostaria de ter a autoridade que Jairo tinha, eu gostaria de ser respeitado e ter a cultura e ter a sensibilidade que Jairo tinha. Ele era um homem, quem sabe, admirável à vista. E a Bíblia Sagrada diz que este mesmo Jairo, com toda a sua posição, com toda a sua autoridade, passa por uma situação muito difícil. Eu imagino, irmãos, que Jairo era uma daquelas pessoas trazendo para a realidade bem sucedida. Eu imagino que Jairo, a sua vida financeira é uma vida vasta, abençoada. Eu imagino que Jairo, ele tinha uma família a qual ele podia contar. Eu posso ver, sem forçar o texto, eu imagino Jairo entrando dentro da sua casa, vendo a sua filha vindo saltitante ao seu encontro, abraçando ele, dizendo: papai, assim como você, pai que está aqui esta noite. Eu imagino que ele olhava para sua esposa e ele via um sorriso maravilhoso aos seus lábios. Eu imagino que Jairo, ele era um homem convicto dos seus objetivos, daquilo que ele tinha projetado para a sua vida. Mas como uma pessoa natural, uma pessoa qualquer, a Bíblia diz que aconteceu uma coisa muito triste na vida de Jairo. Eu fico imaginando, eu começo a entender, eu começo a ver Jairo indo mais profundo. Quem sabe se Jairo tivesse nos tempos de hoje, Jairo sentaria na poltrona da sua casa, ligaria a sua TV e começaria a ver um noticiário. Ele começaria a ver coisas tão terríveis que estão acontecendo agora. Ele começaria a ver marido matando esposa. Ele começaria a ver tantas atrocidades, assalto. E quem sabe ele batia no peito e dizia: minha família está guardada, a minha família está bem. Porque existem coisas que acontecem na vida dos outros que nós nunca achamos que acontecerá na nossa vida, não é verdade? Você já sentou de frente a uma TV e você começa a ver coisas tão terríveis, pastor, e você acha que aquilo está tão distante, mas não está, está tão perto. E o dia mal, deixa eu te dizer, vem para todo mundo, e vem para a filha de Jairo, porque a Bíblia diz que a filha dele estava enferma até a morte. Irmão, tenta imaginar, muito profundo esse texto. E ele deixa toda a sua posição, ele deixa toda quem sabe a sua autoridade, se humilha perante a presença de Jesus. Quem sabe ele ouvia falar dos benefícios, da bondade, da autoridade e da unção. Mesmo ele sendo um homem de tanta autoridade, ele reconhecia que Jesus tinha autoridade maior. E ele tem, irmãos. A Bíblia diz que agora ele vai à presença de Jesus e ele se prostra aos seus pés em sinal de humilhação. Sabe o que é isso, irmão? Isso daqui é uma atitude de pessoas que já
correu por todos os lados. Isso daqui é uma atitude de pessoas a qual não tem mais recurso. O único recurso que ele tem é ir aos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque aos pés de Jesus, ainda que esteja morto a vida, os pés de Jesus, ainda que esteja caído, ele tem autoridade para colocar de pé novamente. E quem sabe Jairo sabia disso. Jesus tem autoridade e eu vou até os pés dele. Coisa linda é quando o crente vai até os pés de Jesus, pastor. E quando ele chega até a presença de Jesus, ele roga ali por sua filha que estava à beira da morte, estava enferma para morrer. E o que eu acho interessante, irmãos, é que no momento que Jairo entra em diálogo com Jesus, vai até a minha casa, porque a minha filha está quase morta. O interessante é que a história de Jairo para entre a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, imagine o diálogo de Jairo. Jesus, vai até a minha casa, minha filha está para morrer. Quem sabe o coração dele acelerado, quem sabe Jairo estava suando, dizendo, vai lá fazer alguma coisa. Mas naquele momento entra a mulher do fluxo de sangue com um estado, quem sabe pior em sofrimento, pior em dor. Porque a Bíblia diz que essa mulher fazia 12 anos que ela carregava consigo uma enfermidade. Irmão, você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ficar 12 anos com fluxo de sangue? Recentemente a minha mãe, ela operou no mioma, e eu passei alguns minutos, algum tempo com a minha mãe, e eu vi o sofrimento na face dela. A minha mãe, ela já não usava, para não entrar em tantos detalhes, irmãos, ela já não usava mais aquele objeto que as mulheres usam todos os meses, porque o fluxo era muito grande, pastor. A minha mãe chorava de dor, porque existia uma bola que é um mioma que estava crescendo, fazendo com que a barriga dela inchasse, e aquele fluxo não parava, e ela sofria, ela chorava, até que um dia ela chegou na frente do médico e disse, doutor, faça alguma coisa, porque eu não suporto mais. Irmão, fazia 4 meses que a minha mãe estava nessa situação. Agora você imagina 12 anos trazendo uma enfermidade. Era um sofrimento muito grande, irmão. 12 anos, as pessoas, irmão, com 6 meses, ninguém mais queria estar do teu lado, ninguém mais queria te ouvir, ninguém mais queria, não tinha mais palavra de ânimo para você, porque o estado é muito triste, irmão. Mas a Bíblia diz que ela tinha uma esperança dentro do seu coração. Irmãos, imagine a dor daquela mulher. Eu não falo dor só na carne, eu falo o psicológico dela abalado, irmão. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela não poderia se misturar, ela era considerada impura, irmão. Mas aquela mulher teve coragem de romper na multidão e acreditar que ela tocando em Jesus, o teu estado podia mudar. Irmãos, entenda uma coisa. Aquela mulher estava num estado, irmão, de calamidade, irmão, mas ela tirou, quem sabe ali era o último suspiro dela. Ela tirou aquele último suspiro do fundo da alma dela, irmão, para tocar em Jesus. Ela rompeu a multidão e disse, eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curado. Irmão, sabe o que é isso? É fé. Isso é fé, irmão. A fé, ela não depende, o milagre, ela não depende totalmente de Jesus, irmão. Porque Jesus em si, ele tem virtude, ele tem poder, mas o milagre, ele precisa nascer dentro do teu coração e da tua alma. O milagre nasceu dentro dela, pastor. Se eu tão somente tocar, é algo que estava gerando aqui dentro. Quem sabe a dor estava tamanha. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, você não tem palavras nem para orar, mas no fundo aí existe algo que está sendo gerado e precisa ser posto para fora. O milagre depende de você. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus me deu essa palavra, Ele disse, meu filho, pregue, porque eu quero que você fale sobre o milagre, porque tem gente que não crê mais no milagre. Tem gente que não crê mais no milagre, pastor. Você sabia que existe uma linha imaginária? Quando você conhece uma pessoa, existe uma linha imaginária que você não tem intimidade com ela, você não consegue romper essa linha imaginária e tocar nela para falar algo. Por quê? Por causa da intimidade que você não tem. Mas ao passar do tempo, você já consegue dar um aperto de mão,
você já consegue romper aquela distância e tocar nele, e dar um abraço nele. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que Ele quer que você rompa essa linha imaginária, que te impede de você entrar no lugar santo do santo, na intimidade de Deus. Deus está dizendo que Ele quer te levar para o sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus quer tirar desse limite, sabe? Esse limite, essa coisa normal para você, de vir todos os dias, o culto é sempre a mesma coisa. O Senhor está dizendo que se você romper essa linha imaginária e acreditar que o milagre está sendo gerado dentro de você, você vai sair daqui transformado e cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas mais difíceis que eu vejo na vida de Jairo é a espera. Porque eu não vejo um homem aqui, Jairo estava dialogando com Jesus. Eu não vejo a Bíblia não diz aqui que Jairo questionou com Jesus, dizendo: Senhor, deixa essa mulher para lá. Eu cheguei primeiro, estava falando com o Senhor aqui primeiro. Jairo segurou, sabe o que é a sua natureza. Jairo podia explodir, meu irmão. Ele estava desesperado, era a filha dele, irmão. Não era um amigo distante, era a filha dele. Mas ele esperou. Porque aquele que entrega os problemas nas mãos do Senhor, sabe o que Ele faz? Descansa. Deixa eu te perguntar, por que você se preocupa tanto? Por que você está tão aflito? Descansa, entrega nas mãos do Senhor, porque tudo Ele fará, irmão, na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo estará esperando. Quem sabe a sua natureza explodindo. Este dia eu estava lendo um livro e o autor dizia assim, que se você não tem capacidade de controlar a tua natureza, você não pode ser capaz de liderar. Você não pode ser um líder. Mas Jairo era líder, irmão. Ele era chefe da sinagoga. Ele controlou, ele teve toda uma ética, ele teve toda uma confiança, uma esperança. E disse: eu vou esperar, eu já passei o meu problema para ele. Deus está trabalhando. Porque há momentos na nossa vida que nós achamos que Deus se ausenta da nossa vida. Por mais fé, por mais experiência que temos, parece que muitas vezes Deus virou as costas, Deus não está nem aí conosco. Parece que você está no barco sozinho, irmão. Mas você não está sozinho. Você está com Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos na aprovação, nós temos a mania, isso é do ser humano, de manipular a forma de Deus trabalhar. Sabia disso? Se Deus não agir dessa forma, Ele não está comigo. Se Deus não agir dessa maneira, Ele esqueceu de mim. A gente pensa que Ele vai vir por este lado, Deus vai agir assim, e Deus age assim. Deus vai agir dessa forma e Deus vem por aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai surpreender a tua vida. Ele vai vir por caminhos desconhecidos e uma grande vitória Ele vai depositar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O milagre é para quem crê, irmão. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está vindo por caminhos desconhecidos? Você crê que Ele está trabalhando de uma forma que você ainda não conhecia? Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jairo está esperando. Que coisa difícil é esperar. E Eclesiastes, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11, diz que tudo fez formoso ao seu tempo. Se nós fazemos tudo ao nosso tempo, irmão, talvez não saia da maneira que você espera. A Bíblia diz que Sara, ela não podia gerar filhos. Sabe o que ela fez? Ela teve uma ideia de ceder a sua escrava para Abraão. O que aconteceu? Se sentiu desprezado. Sabe por quê? Porque não esperou. Deus tinha feito a promessa. Ah, mas Deus fez a promessa para Abraão. Irmão, qual é o marido que não dialoga com a sua esposa, hein? Eu acho que a primeira coisa que ele fez quando ele entrou em casa, disse: Deus falou comigo que vai gerar um filho no seu ventre. Mas mesmo assim, ela se precipitou. Sabe o que aconteceu? Foi desprezada, irmão. Irmão, sabe o que eu quero dizer? Que muitas das vezes, escuta o que eu estou te dizendo, grava. Muitas das vezes, Deus permite que nós façamos a nossa vontade, para nós entendermos que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Você entendeu? Deus deixa você fazer a sua vontade. Aí o crente abençoado vai lá e quebra a cara e fala: poxa vida, a vontade de Deus era melhor do que a nossa.
Mas o que eu louvo é que o Deus que eu sirvo é o Deus de uma segunda oportunidade. Não importa se você tem errado, importa que Ele está aqui para te dar uma nova oportunidade. Você quer uma oportunidade da parte de Deus? Aleluia! Pedro teve uma oportunidade da parte de Deus, negou Jesus. Jesus apareceu a ele quando eles estavam pescando. Pedro estava com sentimento de culpa, e isso impede muita coisa na nossa vida. Mas Jesus foi a direção de Pedro. A Bíblia diz, eu amo as histórias da Bíblia, irmão. Por mim eu navego aqui nas histórias. A Bíblia diz que Pedro estava lá com medo da pesca. Imagina um homem que negou Jesus. Imagina Jesus indo na direção dele, Pedrão lá com medo. Eu imagino que se fosse peixe, a espinha já estava entalada faz tempo na garganta de Pedro. Mas quem chegou perto de Pedro não foi o homem. Se fosse o homem, ia dizer, e aí Pedro, negou Jesus? Oh, Pedro, andava com ele, negou Jesus. Mas não foi homem, foi Jesus que chegou na direção de Pedro, olhou para ele e disse, tu me amas? Eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu acredito em você ainda, vai fazer a minha obra. Se levanta, Pedro. Louvado seja o nome. Ele é um Deus de uma nova oportunidade. Eu amo Ele porque Ele me deu uma nova oportunidade. Agora a Bíblia diz, irmãos, que a atenção de Jesus agora volta para já. E uma das coisas que é inevitável, presbítero Luiz, é encontrar os fariseus no meio do caminho. É encontrar pessoas, irmão. Tem pessoas que parece que têm o prazer de trazer notícia ruim para você. Ele vê Deus abençoar a sua vida, Deus abençoar a sua família, e ele finge que não viu nada, mas quando tem uma notícia ruim, irmão, a irmã está ali até balançando a cabeça para que já aconteceu com ela. Quando tem uma notícia ruim, parece que ele sente, chega aos seus lábios, fica aguçado, e ele diz, eu preciso falar para ele, eu preciso falar para ele essa notícia ruim, eu preciso comunicar que a vida dele vai de mal, que a vida dele não tem mais jeito, parece, e tem um prazer. Tem prazer, irmão. Pessoas que fazem reuniões maquiavélicas para falar da tua vida, como se a sua vida fosse resumida em palavras de homem, mas a sua vida é resumida em palavras de Deus, irmão. E a Bíblia diz que a última palavra quem dá é Ele. Não importa o que faz, não para de se preocupar com aquilo que as pessoas dizem ou pensam a teu respeito. Se importa com o que Deus acha de você, o que Deus tem a teu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou cansado, irmão, das pessoas falar da minha vida. Eu sempre fui um jovem que eu sempre procurei dar testemunho. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí da presença do Senhor. E Deus fez uma obra tão grande, irmão. Deus me trouxe para esse fim de mundo, Mauá. E Mauá para mim era fim de mundo. Eu morava na cidade do Ipiranga, desviado até o tutano. Fui lá para o Parque Santa Madalena, porque meu pai teve um sonho. Meu pai é um presbítero, hoje ele dirige uma igreja, e ele teve um sonho de perder um dedo, e Deus falou no coração dele, tira o menino, senão ele vai morrer. E meu pai me tirou, levou lá para o Parque Santa Madalena. Ô, irmão, quando eu cheguei lá, fiquei pior ainda, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Eu saí da presença do Senhor, pastor. Imediatamente conheci as baladas, conheci a noite, conheci o cigarro, conheci o álcool, conheci a cocaína, e daí foi indo, irmão. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro, e o diabo vai ludibriando, ele dá tudo e depois ele arranca. E quando você está no fundo do poço, o triste da vida de um ser humano é que ele só cai de si quando ele já está no fundo do poço, irmão. E o meu pai saiu lá do Parque Santa Madalena. O meu tio, que é pastor aqui em Mauá, disse, eu tenho uma casa aqui em Mauá, traz o menino para cá que a gente ajuda ele. Irmão, eu fui parar na frente de uma igreja. Isso não é coincidência, é cristocidência. Eu imagino que Deus lá de cima estava dizendo, agora eu pego ele. E você pensa que eu melhorei nada, irmão. Eu fiz amizade com uns povinhos aí e comecei a ficar pior. Aí meu pai comunicou o pastor que estava na frente. Ele parecia com os obreiros dessa casa, cheio do Espírito Santo. O pastor nem me conhecia. Ele disse assim, eu vou fazer uma campanha pelo teu filho de 30 dias. Irmão, quem é a pessoa que paga um preço desse para te ver bem? Fala para mim. Quem é esse, irmão? Quem é esse, irmão?
E eu me lembro que quando estava chegando, quando completou 30 dias, eu tinha saído na madrugada, usei droga até umas horas. Fiquei mal. Eu entrei dentro de uma igreja naquela manhã. E eu olhei para o pastor olhou para mim e disse: Jorge, você precisa de uma oração. E eu falei: pastor, eu necessito de uma oração. E ele dobrou os joelhos, colocou as mãos, orou sobre mim. E ele olhou para mim e disse: vai para a tua casa, porque a partir de hoje tu nunca mais será mesmo. Eu me lembro que eu retornei, irmão, quando eu deitei na cama de manhã cedo, domingo de manhã, parecia uma confusão na minha mente. Eu comecei a ouvir um monte de gente falando na minha cabeça. E eu fui até o meu pai e falei: pai, eu estou ouvindo um monte de gente falando aqui. E ele disse: meu filho, ajoelha aí que eu vou orar. Meu pai já sabia, tem cão no couro. Aí ele disse: ajoelha aí, e começou a orar por mim. Eu deitei novamente, quando eu voltei a mesma coisa. E o meu pai, irmão, ele é um tipo daqueles crentes malucos, aqueles crentes doidos que não está nem aí com nada. Se tiver de orar, ele ora dentro do trem, no ônibus, na rua. Aí o meu pai disse: ajoelha aí. Ele pegou a Bíblia, irmão, do jeito que está aqui. Ele abriu e colocou sobre as minhas costas, assim, ó. Quando ele bateu a Bíblia nas minhas costas, eu não conseguia mais levantar, eu fiquei preso no chão. E ele começou a orar por mim. Ele parou a oração e falou assim para mim: irmão, chama aquele pastor lá da frente. Irmão, fazia 30 dias que o pastor estava orando. O homem veio cuspindo fogo até pelos ouvidos. E ele estava em consagração desde de manhã, na escola dominical. Quando ele chegou lá, ele começou a rir. Ele começou a olhar para minha cara e sorrir. E aquilo foi me dando ódio, foi me dando vontade de esmurrar ele. E eu vi como uma voz saiu de dentro de mim. Parecia que eu estava em outro corpo. E ele perguntou quem fez isso com a vida dele. E disse: foi aquela namoradinha daquela mulher, daquela jovem que ele tinha no mundo. A mãe dela fez isso. Enterrou o nome dele no cemitério, para que ele fosse passageiro para droga. Mas o que eu me alegro, irmão, é que o diabo ele pode fazer projetos. Você sabia que assim como Deus ele projeta a tua vida, ele sabe, ele quer destruir você. Ele diz: eu vou criar essa situação, eu vou derrubar ela, eu vou acabar com ele, eu vou levar na sarjeta. Mas o que ele não sabe é que meu Deus chegou primeiro na tua vida. Os projetos deles é bem maior e mais excelente na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que quando meu pai começou a orar por mim, aquele pastor, eu fui liberto na hora. Eu senti como um peso saísse das minhas costas. E no dia seguinte eu fui tentar provar um cigarro, irmão. E eu comecei a vomitar. Sabe por quê? Porque é Deus que eu sirvo. Quando Ele liberta, Ele liberta. E quando Ele muda o corpo, a alma e o espírito, irmão. Você que está orando por um ente querido, eu quero te dizer que você está no lugar certo. Porque aqui você adora. E o meu Deus está indo na tua casa. Está indo visitar os teus esta noite. E se tiver que entrar com libertação, Ele vai entrar, porque Ele tem poder para isso. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Jairo agora recebe essa notícia. Jairo, a sua filha está morta. Ô notícia ruim, irmão. Irmão, você sabia que o diabo ele vem para todo mundo? Tem pessoas, irmãos, que acha que as coisas ruins da vida nunca vai acontecer com ele. E ele fica em uma ilusão de um super crente. Agora ele está em um lugar que ele não pode ser tocado por nada. Mas eu quero te dizer que as coisas ruins da vida, nem tudo é o diabo, pastor. Sabe o que é, irmão? É algo natural da vida do ser humano. Tem pessoas que ficam se perguntando: por que a porta de emprego fechou para mim? O diabo está lutando, irmão. Às vezes não é o diabo, é que é uma coisa natural na tua vida. Quem sabe para você se preparar mais. Tem pessoas que ele tenta espiritualizar tudo, irmão. Nem tudo é o cão, nem tudo é o diabo, nem tudo é espírito, irmão. É algo natural de amar, irmão. Ele vem para aquele que está lá em cima, ele vem para aqueles que estão lá embaixo, ele vem para o pobre, para o rico, ele vem para aquele que tem tudo em casa, que não tem nada em casa, irmão. Ele vem para aquele que está doente, para aquele. O dia mal vem para todo mundo. Mas o interessante é como você lidar com a situação. Independente, irmão, da situação, você tem que crer, você tem que ter fé. Algo precisa ser gerado aí dentro do teu interior.
E a Bíblia diz que quando disseram para Jairo: ó Jairo, a sua filha está morta já. O Senhor olhou para Jairo, quem sabe viu o semblante dele cair. O Senhor só disse uma palavra: Jairo, crê somente. Irmão, é um segredinho só. Não precisa de muita coisa não. É apenas crer, acreditar, irmão. Ele estava com a presença de Jesus, irmão. Você não está com Deus que não está te vendo, um Deus que tem mão, que tem braço, tem ouvido, mas não ouve, não fala. Você está com Deus que tem mão para isso, você vai abençoar a tua vida. Você está com Deus que tem palavras de autoridade para impor na tua vida. Glória a Deus. E Jesus disse: ó, já crê somente. Agora Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. Quem sabe você entrou aqui esta noite e nem conseguiu cultuar direito, dizendo: Senhor, a minha casa está assim, está assada, os meus familiares estão sofrendo, eu deixei meu esposo lá, Senhor, doente, o meu filho naquela situação. Mas eu quero te dizer, independente do que está acontecendo lá, existe um Deus que está indo a caminho da tua casa. Ele está dizendo: crê somente, minha filha, crê somente, meu filho, porque eu vou fazer um grande milagre na tua vida. Deus está indo lá naquele leito de hospital, irmão. Você adora que Deus visita lá, porque Deus trabalha no tempo kairos. Irmão, o que é isso? Tempo kairos. Tudo que a gente faz, irmãos, é cronometrado. Nós temos tempo para tudo. Este culto começou e tem tempo para terminar. Mas Deus não, irmão. Deus trabalha de uma forma diferenciada. Quando nós vamos entregar um currículo, a gente deixa o currículo, a gente fica torcendo, orando para ver se dá certo, se não chama. Quando chama, você tem que ir pela entrevista. Quando você chega lá, você acha que é só você. Tem umas trocentas pessoas para concorrer. Você passa, você começa a iniciar o serviço, passa pela experiência de 3 meses. Alguns renovam para mais 3 meses, para você tomar posse ainda do serviço. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Deus Ele é dono do tempo. Deus está aqui. Ele pode ir lá no passado, Ele pode ir lá no futuro, irmão. Sabe o que eu estou querendo dizer? Às vezes você está precisando de uma cura, de uma porta de emprego. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Sabe o que meu Deus faz? Ele vai lá na segunda-feira, abre a porta, volta aqui, toma a minha vida e diz para você: creia tão somente, porque a porta já está aberta. Ele é dono do tempo, Ele sabe terminar, Ele sabe começar, irmão. Ele começa tudo perfeito e termina perfeito. Você crê nessa palavra? E o que eu acho mais interessante, para finalizar, é que quando chega na casa de Jairo, a Bíblia diz, irmãos, que havia ali alguns pranteadores. Quando uma pessoa morria, uma das pessoas saía correndo no meio de todo mundo, e ele dava um grito de choro para identificar que alguém havia morrido. Aí os pranteadores de plantão, aqueles a qual recebia custo-benefício para chorar no velório, para chorar com a morte das pessoas, já ficavam presentes e começavam a chorar. Só que Jesus sabia disso. Jesus sabia dessa tradição. E sabendo disso, irmão, Jesus, quem sabe, pensou com ele no seu poder divino, dizendo: nem todo mundo que está aqui na casa, nem todo mundo que está aqui chorando tem sentimento pela morte da pessoa. Aleluia. Jesus sabe, irmão, que nem todo mundo que está ao teu lado, ele sente o que você sente. Nem todo mundo, irmão, que parece sentir-se triste pela sua situação, ele está sentindo realmente. Quem sabe por dentro ele está sorrindo, quem sabe por dentro ele está feliz. Quem sabe ele libera uma palavra para você de ânimo, mas na verdade ele queria que você se desse mal. Mas Jesus, sabendo disso, sabe o que ele faz? Sai todo mundo da casa. Só vai ficar Pedro, Tiago, só os discípulos, só quem ele queria. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que aquelas pessoas que estão atrapalhando a tua vida, aquelas pessoas que estão com falsidade do teu lado, o meu Deus vai tirar da tua frente. Irmão, sabe por quê? Escuta isso para você glorificar. Tem pessoas, irmão, que no momento ruim da nossa vida parece que ele desaparece. Quando nós estamos num momento bom da nossa vida, irmão, ele é o amigo mais íntimo.
Ele é aquele que dá o glória, que dá o aleluia, que vão fazer campanha. Mas quando a aprovação chega na tua vida, ele é o primeiro a correr. Aí você encontra ele depois de longas datas. Aí ele diz: e aí, como você está? Eu passei por uma situação, eu te procurei e não encontrei você. E ele disse: rapaz, meu telefone mudou, meu telefone cortou a linha, não tive dinheiro para pagar, ele arruma desculpa para tudo, irmão. E o meu Deus vai tirar essas pessoas do teu lado. Lembra, certo dia, Eliseu, ele profetizou uma palavra dizendo que haveria comida na porta de Samaria. E alguém duvidou, dizendo: nem se Deus abrir janelas do céu, haverá tanta comida assim, irmão. Tem pessoas que não acreditam, irmão, na tua chamada. Tem pessoas que não acreditam na promessa de Deus na tua vida. E quando você recebe a bênção, Ele é o primeiro a chegar, Ele é o primeiro a frequentar a tua casa. Mas o meu Deus vai tirar. O meu Deus me diz essa noite que só vai deixar do teu lado aquele que planteou com você, aquele que chorou com você, aquele que teve tempo para chorar do teu lado, para te dar uma palavra de ânimo. O meu Deus vai colocar amigos verdadeiros do teu lado, aquele que dá o ombro para você chorar. É melhor que isso, chora junto com você. Olha para o teu amigo aí, vê se ele tem cara de um amigo íntimo, que nas horas difíceis ele vai estar do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que nós desejamos que estejam do nosso lado, e eu creio que vocês são um tipo de pessoas dessas, pessoas especiais. Irmãos, nos últimos dias que nós estamos vivendo, o diabo, eu já vou encerrar que as horas já se avançam, ele está trabalhando de uma forma tão terrível na vida do ser humano. Ele está entrando na mente das pessoas, ele entra na mente do jovem, querendo colocar que o pecado é uma coisa normal, e não é normal. Eu falo isso por experiência própria na minha vida. O diabo está querendo entrar no nosso sentimento, no nosso psicológico, porque ele sabe que aquilo que atinge a mente desce para o coração e nos entristece para a nossa vida. Ele está querendo desanimar, colocar inferioridade na tua vida que você nunca vai alcançar, irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa: começa a gerar uma esperança dentro do teu interior esta noite. O diabo ele não vai acabar com a tua família. Irmão, a minha família era tão desestruturada. Meu pai bebia, minha mãe fumava. O meu pai, quando ele aceitou a Jesus, ele ia a caminho da igreja. Minha mãe olhava para ele e dizia: vai lá, santinho, dá até com umas asinhas já, me dá para não ser arrebatado. Um dia o meu pai usou da autoridade, ele disse: eu não aguento mais essa situação. Deus, eu quero um basta. Quando ele chegou em casa, a minha mãe estava ajoelhada, com a mão levantada, a carteira de cigarro no chão, dizendo: eu aceito o Senhor como o único salvador da minha vida. Irmãos, Deus quer que você use da autoridade que você tem, da autoridade que Deus depositou na tua vida. E existe uma história muito interessante, eu encerro aqui, de um rei chamado Adoni-Bezeque. A Bíblia diz que este rei, ele tinha uma fama, eu vou resumir. Sabe o que ele fazia? Ele entrava dentro das nações que ele queria invadir, e ele começava a guerrear, ele começava a batalhar. E a Bíblia diz que ele tinha uma tática na mente dele, e ele colocava isso à tona. Ele pegava todos os soldados e o rei e cortava o dedo polegar. Ele vencia a batalha e cortava o dedo polegar. E eu comecei a ver essa história, e eu vi uma profundidade tão linda, e eu comecei a ver o porquê que ele cortava o dedo polegar. E todo o dedo polegar, da mão e dos pés, da mão fala de duas coisas. Primeiro é da perda de identidade. Com o dedo polegar que está marcado o seu RG. E o diabo, ele quer fazer isso, ele quer que você perca a tua identidade. Porque existem situações na nossa vida que nós adentramos e não sabemos quem nós somos realmente. Nós não sabemos, às vezes, nós pensamos que nós somos aquele crente que a fé está em alta, acreditamos em tudo, mas quando a aprovação vem, parece que nós não acreditamos em nada. Parece que o Deus a qual nós servimos está tão longe da gente e já não sabemos mais quem somos. Mas a história também conta acerca do dedo polegar, que naquela época ele acreditava que um soldado que não tinha o seu dedo polegar, ele não podia mais pegar uma espada e ter a firmeza de desembanhar, de manejar a espada. E é isso que o diabo quer fazer. Ele não quer que você tenha força
de usar a palavra de Deus, que é a espada na tua vida, para situações diversas que acontecem na tua vida. Ele quer desvirtuar você. E o dedo polegar dos pés diz, está lá em Juízes essa passagem, capítulo de número 5, se não falha a memória. Dos pés ele quer tirar a firmeza do soldado andar. O diabo, ele tenta isso, desvirtuar você e tirar a firmeza de você andar no caminho. Tem pessoas que andam na dubiedade. Uma hora ele serve o Senhor, uma hora ele serve o diabo, ele faz a vontade do diabo, ele anda cambaleando. Mas o Senhor, ele quer que você seja um crente firme, que maneja a espada e tem autoridade para falar para o inferno: se retire da minha vida, para falar para a enfermidade: sai da minha vida que eu não aceito. Nessa noite eu te ajudo e incentivo você a usar a autoridade de Deus e profetizar o melhor de Deus na tua vida. Você tem nessa palavra? Se coloque de pé, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Cadê aquele grupo maravilhoso que estava cantando aqui? Se coloque aqui em cima, por gentileza. Vamos louvar o Senhor. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, para nós finalizarmos aqui. Existem situações na nossa vida que nos deixa cair. Eu já passei por situações, eu tenho apenas 26 anos, dentro da igreja, que eu me sentia distante de Deus. Eu não sei se você já sentiu isso. Muitas das vezes parece que nós estamos desviados dentro da igreja, porque nós não sentimos a presença de Deus. Parece que o Espírito Santo de Deus não está mais na nossa vida. Nós se sentimos um soldado, mas um soldado ferido, um soldado caído. Mas como eu relatei sobre essa história, o soldado, ele teve o seu dedo polegar cortado. Mas a ciência, irmão, ela diz, eu falo a ciência porque a lei que ensinará é uma ciência. Ela diz que ainda que o membro ele seja cortado, se ele for posto no gelo e levado rapidamente para fazer uma cirurgia, ele pode voltar a ter os mesmos movimentos. Não é verdade? Você já ouviu falar disso? O que eu quero dizer com isso é que talvez você esteja se sentindo cortado da presença de Deus. Você está aqui, parece que você está distante, mas eu quero te dizer que Deus fala ao meu coração que ainda é tempo de você voltar a ter os mesmos movimentos. É tempo de você voltar a jejuar como você jejuava. É tempo de você voltar a consagrar a tua vida. É tempo de você voltar a ter a fé que você tinha, acreditar e ter a esperança que você tinha. O meu Deus manda te dizer que Ele está proposto a colocar aquilo que foi cortado de volta na tua vida. Você crê assim? Se você crê, levanta a tua mão e adore o nome do Senhor Jesus. Irmão, deixa eu perguntar aqui. Olha para o teu irmão do lado e vê se ele tem cara de crente que está ferido. Sabe por quê? Porque existem duas classes de crente aqui dentro da igreja. Duas classes de soldado. Aquele que está de pé e aquele que está ferido. Lá antigamente, sabe o que eles faziam na guerra? Não pense você. Eu tenho um cunhado que ele é sargento. Não pense você que uma pessoa na guerra, ele visse um soldado ferido, ele passava de largo e nem ligava para ele. Não. Eles têm ensinamento para fazer. Sabe o que? Quando eles veem um soldado ferido, senta aqui, presbítero. Eles fazem assim, ó. Coloca a mão dele no ombro, pega na cintura e sai arrastando. E leva ele para um lugar seguro. Deus abençoe. Sabe o que eu quero te dizer? Olha para esse irmão do teu lado aí, ele tem cara de quem está ferido. Você é o amigo das horas difíceis. Então pega no ombro dele e traz ele para um lugar seguro, que é o altar do Senhor. Porque hoje o meu Deus disse que Ele vai trazer de volta aquilo que você tem perdido. Deus está depositando um grande milagre na tua vida. Saia do teu lugar e vem aqui, porque eu quero usar da autoridade que há na minha vida para orar por você. Você não precisa de um grande milagre, de uma libertação. Não tenha vergonha. Creia no poder da palavra de Deus. Louvado. Irmão, Deus não precisa de movimento. Deus trabalha como Ele quer e da maneira que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que certo dia todos estavam reunidos com medo dos judeus. As portas estavam fechadas, mas Jesus transpôs as portas e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. Hoje Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente.
Porque Ele viu teu coração quebrantado. Ele viu teu coração amargurado. Ele viu você sofrendo e dizendo: Senhor, eu não suporto mais. Pode soltar o louvor, irmãos. Existe uma unção de renovação aqui esta noite. Espírito Santo de Deus. Irmão, se eu conheço Deus a qual eu sirvo, tem pessoas que vão sair daqui com uma convicção, uma esperança diferente. Tem pessoas que estão saindo aqui com um salto maior na sua vida. Eu profetizo que dentro da tua empresa haverá uma promoção para a tua vida. Porque o homem não te enxergou, mas Deus te enxerga. E Deus vai usar pessoas para colocar no teu caminho. Eu profetizo que Deus está visitando um leito de hospital aqui. Eu uso da autoridade, irmão. Você não precisa esperar Deus falar. Você tem autoridade para dizer: Senhor, eu quero milagre na minha vida. Eu quero, Senhor, de volta a esperança, aquilo que me traz paz. Se você está vendo que você creu na palavra, oh Espírito Santo, deixa Ele fazer na tua vida o que Ele quer. Para de querer controlar a tua vida. Abre o teu coração. Diga assim: Senhor, faz a minha vida o que eu quero. Oh Espírito de Deus. Ei, Jesus. Ele ainda acredita em você. Ele acredita em você. Ele diz expressamente: levanta a tua cabeça essa noite. Sai daqui convicto essa noite. Meu Deus. Ao Espírito. Aleluia, Jesus. O Senhor é um Deus impossível. Oh Espírito de Deus, visita esse coração triste. A tua filha tem dito: Senhor, eu não suporto mais essa situação. Ela tem dobrado os joelhos e diz: Senhor, eu não tenho palavras para dizer, porque vai dentro da minha alma, Pai. Ei, Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu o meu clamor. Ele me diz esta noite: eu vi a tua lágrima cair. Eu vi quando você estava lá na via da tua casa e dizia: Senhor, muda a minha história. Oh Espírito de Deus. Oh Jesus, visita este homem. Visita este homem. Agora a sociedade tem colocado os sentimentos, Senhor, mesquinho, e achar nome desse amor.
fazendo. O Senhor respondeu: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus está dizendo que dentro desse coraçãozinho fraco, Ele está colocando uma força maior na tua vida. Ele está dizendo que você vai trilhar caminhos que você achou que nunca seria capaz de trilhar. Você crê assim? Fecha os teus olhos que eu vou. Pai, esta noite a tua palavra foi pregada, Senhor, como autoridade, Senhor, e canal, meu Pai, do Senhor aqui dentro deste santuário. Meu Deus, eu quero profetizar a cada vida que está aqui dentro, que veio, Senhor, aqui à frente pelos que estão ao seu lugar. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso advogado, que o Senhor é aquele que dá a sentença, que o Senhor é aquele que fala que sim, que não. Meu Deus, eu te peço, visita esta causa que está na justiça. Meu Deus, move os papéis, Senhor. Senhor, eu profetizo sobre aquele que está enfermo. Meu Deus, que nesta noite o teu filho saia curado daqui, curado da alma, curado, Senhor, de qualquer enfermidade que tenha assolado na sua vida. Meu Deus, eu profetizo que aquela família que está destruída, o Senhor está ajudando aqui esta noite. O Senhor está colocando o amor, o carinho, o afeto. Meu Deus, visita este casamento, visita essa relação familiar. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu creio que Tu és o Deus que recebe a nossa oração. Nesse momento, Senhor, eu quero me fazer grato, Pai, por tudo que o Senhor tem falado aqui, Jesus, e que essa oportunidade